E aí, caras? Começando aqui mais um vídeo no canal Expresso de Hogwarts. Eu pensei muito pro tema de hoje e ele vai ser todos os jogos da franquia Harry Potter. Eu achei muito justo escolher esse tema porque eu dediquei um ano aí da minha vida fazendo só vídeos de jogos para esse canal. Então eu acho muito justo eu fazer um vídeo aqui falando sobre todos os jogos que já foram lançados aí na franquia Harry Potter, beleza? Esse vídeo deu bastante trabalho pra fazer, então eu já peço o teu like aí antecipadamente, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então solta a vinheta pra eu começar a falar sobre esses jogos. Bom, primeiramente eu vou explicar umas coisas aqui. Quase todos os jogos de Harry Potter foram lançados pela EA, a Electronic Arts. Ela foi responsável aí pela maioria dos lançamentos de todos os jogos de Harry Potter. Eles não desenvolveram os jogos, tá? Os jogos foram desenvolvidos por muitas empresas, muitas mesmo, e não valeria a pena eu citar todas elas aqui no vídeo, porque cada jogo foi desenvolvido por um diferente e tal, ia ser um rolo aí se eu realmente fosse citar todas, mas todas elas foram lançadas pela Electronic Arts, ok? Que é aquela conhecida EA, né? EA. Alguns foram lançados pela própria Warner Bros, tá? Que é a que tem o direito de imagem aí sobre toda a série Harry Potter. E alguns ainda foram lançados pela Sony, mas eu vou falar pra vocês quando isso aconteceu. Mas começando aí então pelo primeiro jogo da franquia Harry Potter e a Pedra Filosofal. Esse jogo foi lançado inicialmente em novembro de 2001, inicialmente pra PlayStation 1, PC, Game Boy Color, Game Boy Advance e pro Mac. 2 anos depois ele foi remasterizado e lançado para novos consoles, PlayStation 2, GameCube e Xbox. Confere aí na tela imagens sobre os jogos. Essa é a versão de PC. A versão de PC e a versão de Mac são exatamente iguais, ok? Mas são diferentes de todas as outras que eu vou falar, então elas são versões únicas. Essa é a versão de PS2 e ela é igual à versão de GameCube e versão de Xbox. Essa é a versão de Game Boy Color e é a versão mais fiel ao livro, ok? Aliás, assista a série que eu fiz sobre esse jogo, que ficou conhecida como HP1GBC, clicando aqui. Essa é a versão de Game Boy Advance e ela também é única. E essa é a versão de PlayStation 1, que também é única. Bom, passando em frente aí agora pro próximo jogo que foi lançado de Harry Potter, Harry Potter e a Câmara Secreta. Ele também foi lançado pela EA em novembro de 2002. Foi o último jogo da franquia Harry Potter lançado pra PlayStation 1 e Game Boy Color. Confere a imagem aí. Esse é o de Game Boy Color e ele também é o mais fiel ao livro, tá? Geralmente os jogos de Game Boy Color são os mais fiéis aos livros. E ele também é um jogo único. Esse é o de Game Boy Advance, também é único. Esse é o de PlayStation 1 e também é único. Esse agora é o de PC e ele também é igual ao Mac, igual ao Pedra Filosofal. Essa é a versão de Xbox e ela também é igual a de GameCube. E essa de agora é a versão de PlayStation 2 e por incrível que pareça ele é praticamente igual às versões de Xbox e GameCube, mas não é exatamente igual, ok? Ele é muito parecido, muito mesmo, mas realmente algumas coisas ele tem de diferente. O próximo jogo da série é Prisioneiro de Azkaban e ele também foi lançado pela EA em maio de 2004, simultaneamente aí ao lançamento do filme de Prisioneiro de Azkaban. O interessante desse jogo é que nele, o Harry, o Rony e a Hermione passaram a ser jogáveis e cada um tinha aí a sua habilidade especial, o seu jeito particular de fazer tal coisa e tudo mais. Aí tu tá conferindo a versão de GameCube, que é exatamente igual à versão de Xbox e a versão de PS2. Essa é a versão de PC e a versão de PC é a versão que mais se distancia aí do livro. Realmente não tem algumas coisas muito nada a ver e tal, mas ainda é um jogo bem legal, tá? Eu já joguei ele e eu recomendo vocês jogarem. E essa é a versão de Game Boy Advance. Essa versão é muito fiel ao livro, ok? Se quiser jogar uma versão aí que seja bastante fiel, joga a versão de Game Boy Advance. O próximo jogo é de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Ele também foi lançado pela EA, tá? Em novembro de 2005, logo depois de ter sido lançado o filme. Nesse jogo, Harry, Rony e Hermione também são jogáveis, igual ao seu antecessor. Esse jogo de Harry Potter tem a dinâmica um pouco diferente dos seus 3 antecessores, tá? O jogo não era mais como se fosse um mundo aberto, né? O sandbox, como a gente tá acostumado a falar aí, onde antes tu tinha liberdade pra andar por toda Hogwarts pra fazer o que tu realmente quisesse. Nesse jogo, a câmera era meio como se fosse fixa e como se fosse um pouco de
fase também. E pra liberar a fase seguinte tu tinha que pegar um número X de brasões, o que deixou o jogo meio enjoativo na minha opinião, mas ainda continua sendo um dos melhores da franquia pra mim, tá? Eu joguei muito esse jogo pro PlayStation 2 e era muito viciado. Vários feitiços foram inventados por esse jogo, tá? Realmente tem só uns 2 ou 3 que são reais mesmo do livro, os outros foram todos inventados. Foi a partir desse jogo que os jogos começaram a seguir mais à risca os filmes do que os livros, tá? E isso pra mim é um ponto bastante negativo aí. Mas uma coisa boa desse jogo é que foi a partir dele que os gráficos dos jogos de Harry Potter começaram a ser mais realistas. Pararam de ser um pouco caricatos e tudo mais, o que era bem característico dos 3 antigos jogos aí da série, né? Confere aí na imagem. Essa é a versão de PlayStation 2 e ela é exatamente igual à versão de Xbox, GameCube e PC. Essa é a versão de PSP e ela é praticamente igual às vezes que eu falei, mas não é exatamente igual, tá? E essa é a versão de Nintendo DS e ela é exatamente igual à versão de Game Boy Advance que foi lançada para esse jogo. O próximo jogo da franquia foi Harry Potter e a Ordem da Fênix, ele também foi lançado pela EA. Dessa vez o jogo foi lançado em junho de 2007, antes mesmo do lançamento do filme, o que é bem interessante. Nesse jogo nós temos de volta aí o mundo aberto e uma Hogwarts extremamente foda e fiel aos filmes, tá galera? Não que alguma coisa ser fiel ao filme seja importante pra mim ou não, mas é bem legal tu ver que eles tomaram bastante cuidado pra Hogwarts ficar realmente parecida com a Hogwarts dos filmes, ok? A história desse jogo é meio fraca e realmente não existem muitas coisas a se fazerem. Eles acabaram inventando bastante coisa aí pra tu fazer que não tem nem no filme nem no livro, mas acabou ficando um jogo bem interessante aí. Eu gosto bastante desse jogo, é um dos meus preferidos também, junto aí com Cálice de Fogo, mas muita gente não gosta, fala que foi meio fraco, mas ok, opinião é opinião, né? O que eu acho importante também falar é que, por mais que a partir de Cálice de Fogo eles começaram a seguir mais à risca os filmes, eles tomaram bastante cuidado pra colocar algumas coisas que só existiram no livro. Por exemplo, tu jogando esse jogo vai saber que o Rony e a Hermione são monitores da Grifinória. Pra quem não sabe, o Rony e a Hermione realmente viram monitores da Grifinória, e isso foi esquecido completamente aí dos filmes, só é mencionado nos livros, ok? Então eu acho muito legal eles terem colocado isso aí no jogo e tal. Fiquei muito feliz quando eu vi que eles colocaram isso daí. Harry Potter e a Ordem da Fênix foi o último jogo da franquia Harry Potter a ser lançado pra Game Boy Advance. Aí tu tá conferindo a versão de Xbox 360, que é exatamente igual à versão de PC, PlayStation 2, PlayStation 3 e Nintendo Wii. Essa é a versão de PSP e ela é praticamente igual às versões que eu já citei anteriormente. Não é igual, mas é praticamente igual. Essa é a versão de Nintendo DS. E essa é a versão de Game Boy Advance. A versão de Nintendo DS e a versão de Game Boy Advance são quase iguais, mas tem algumas coisinhas de diferente aí. O próximo jogo da série é Harry Potter e o Enigma do Príncipe, ele também foi lançado pela EA. Esse jogo foi lançado em junho de 2009, também antes do filme, igual em Ordem da Fênix. Harry Potter e o Enigma do Príncipe foi o último game da série aí lançado pra PlayStation 2 e PSP. E o interessante é que esse game foi o único da franquia Harry Potter a ter lançamento pros celulares da época. Era uma versão meio fraquinha aí e tal, mas é interessante, né, poder jogar no teu celularzinho lá. Ele não era um aplicativo, tá? Ele era realmente um jogo que tu podia baixar e tudo mais, pagando e tal. Esse jogo é muito semelhante ao seu antecessor, né, a Ordem da Fênix. Nós temos de volta aí um mundo aberto com uma Hogwarts bem legal. Ela é um pouco diferente de Hogwarts de Ordem da Fênix, tá? Mas é realmente bem legal também. Mas na minha opinião eles acabaram estragando esse game, colocando uns minigames muito chatos de poção toda hora. Sério, eu fiz poção nesse jogo o jogo inteiro, cara, era toda hora poção, 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 poção. Acabou ficando muito enjoativo aí, mas é a única coisa que eu tenho pra reclamar do jogo. Na primeira vez que eu zerei esse jogo eu era bem novo e eu gostei muito desse negócio de fazer poção. Eu era muito viciado, eu fazia muito rápido, não errava nunca e tal. Mas recentemente eu andei jogando o jogo de novo aí, dessa vez pra Xbox 360. Agora que eu acho que eu tô um pouco mais velho, eu realmente não curti esse negócio aí de fazer poção e tal. Realmente tornou o jogo bastante enjoativo. Aí tu tá conferindo a versão de Wii, que é exatamente igual pro PC, pro PlayStation 2, pro PlayStation 3, pro Xbox 360. Essa aí é a versão de PSP e ela é exatamente igual à versão de Nintendo DS, apesar de todo mundo falar muito mal sobre esse jogo. As pessoas falam muito mal sobre esse jogo mesmo, então eu não te recomendo aí comprar as versões de PSP e nem a de Nintendo DS. E essa aí é a versão para celular que eu falei pra vocês que foi lançada também. É meio tosquinha, né? Mas pra época, foi lançada em 2009, até que era um entretenimento bem legalzinho.
Os próximos jogos da franquia de games foram Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1 e parte 2, e eu vou falar aí simultaneamente dos dois, beleza? Os dois foram lançados pela EA, respectivamente aí em novembro de 2010 e julho de 2011, juntamente ao lançamento dos filmes, ok? Esses dois jogos de Harry Potter aí são os dois jogos mais diferentes de toda a franquia. O pessoal da EA aí resolveu investir mais nos fãs adultos da série Harry Potter, fazendo um jogo muito mais maduro, relembrando aí clássicos como GTA, Gears of War e tudo mais. Olha só, tá pra brincadeira não. Os jogos são caracterizados como third person shooters, onde a gente tem uma câmera em terceira pessoa e o total objetivo do jogo é sair atirando pra tudo quanto é lado. Mas, diferentemente dos jogos aí, onde a gente tinha uma arma, a gente tem uma varinha. Mas sério, de resto não tem o que tirar nem o que pôr. É exatamente um jogo como GTA ou qualquer outro. Esses jogos receberam notas muito baixas mesmo, em todas as suas reviews. E o pessoal dessas reviews alegou que a história era muito fraca e que eles inventaram muita coisa pros jogos e que acabou ficando repetitivo demais, não tinha uma dinâmica, não acontecia nada demais aí, mas acabaram elogiando muito a jogabilidade e o amadurecimento do game e tal, mas infelizmente aí na maioria de suas reviews recebeu notas bem baixas. Essa gameplay aí que tu tá conferindo é de Relíquias da Morte parte 1 para Xbox 360, tá? E ela é exatamente igual à versão de PC, de PlayStation 3, de Nintendo Wii. Essa de agora é Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 2 para Nintendo DS. Ele é um pouquinho diferente da versão de cima, tá? Mas pelos vídeos que eu vi parece ser bem legal e eu recomendaria vocês a jogarem. Se tu acha que eles só lançaram 8 jogos aí da franquia de Harry Potter, igual aos filmes, você tá muito enganado, meu amigo. Em junho de 2010, a Warner Bros., dessa vez não foi a EA, foi a própria Warner, lançou Lego Harry Potter anos 1 até o ano 4. Esse jogo é bem divertido, tá? E ele é igual a todos os jogos aí da franquia Lego, como Batman, Indiana Jones, Senhor dos Anéis e tudo mais. Nele a gente basicamente tem que coletar moedas, tá? Coletar algumas coisas, explorar alguns lugares assim, bem engraçadinhos, e resolver alguns minigames aí durante todo o jogo. Ele é um jogo bem divertido, tá? Pra quem não curte uma coisa tão séria assim, pra quem curte um jogo mais pra descontrair e tudo mais. Então, pelo amor de Deus, não vai jogar ele achando que é um jogo extremamente foda e realista, seguindo à risca as histórias de Harry Potter dos livros e dos filmes e tudo mais, porque isso não vai acontecer, tá? Ele é um jogo infantil, Lego, pra quem não sabe, é uma coisa infantil, então não vai se enganar aí, beleza? Aí tu tá conferindo a versão de PlayStation 3, que é exatamente igual à versão de Xbox 360, Nintendo Wii, PC e Mac. Essa aí é a versão de um aplicativo lançado aí pro iOS, tá? O sistema operacional da Apple, e ele é exatamente igual ao jogo do PSP e ao jogo do Nintendo DS. Uma coisa interessante de se falar é que esses jogos são basicamente iguais aos de cima, tá? As cutscenes são todas iguais, tu tem que fazer exatamente os mesmos desafios, mas a câmera é num modo diferente aí, devido à capacidade gráfica dos consoles, né? Em novembro de 2011, a Warner também lançou Lego Harry Potter anos 5 até o ano 7. Esse jogo é exatamente igual ao seu antecessor, anos 1 até o 4, mas teve alguns upgrades aí em alguns certos consoles, se você confere aqui. Para esse jogo, eles acabaram colocando também a versão de 3DS, que é esse que tu tá conferindo, e a versão de PS Vita, que é exatamente igual ao do 3DS. Então eles deram uma atualizada aí nos consoles. Um jogo bem interessante de se comentar aqui, que também saiu da franquia Harry Potter, é Harry Potter Quidditch World Cup. Pra quem não sabe, é um jogo onde a gente joga quadribol, cara. É tipo FIFA, só que ao invés de jogar futebol, tu joga quadribol. Esse jogo é fenomenal. É um jogo muito divertido, tá? Que eu recomendo bastante aí. A gente pode jogar com os 4 times das casas de Hogwarts, tá? Grifinória, Lufa-Lufa, Sonserino e Corvinal. E também pode jogar com algumas seleções nacionais, como se fosse realmente uma Copa Mundial de Quadribol. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França e muitas outras. O jogo consiste basicamente em marcar pontos jogando a goles pelos aros e fazer uns combos muito doidos aí com a tua equipe, e cada combo mais doido que tu faz, tu ganha um número X de pontos e fica mais próximo de capturar o pomo de ouro. Aí tu tá conferindo a versão de PC, que é exatamente igual à versão de PlayStation 2, Xbox e GameCube. E esse aí que tu tá conferindo agora é o de Game Boy Advance, e ele só é diferente dos outros por causa da capacidade gráfica do console e tudo mais, mas o jogo é divertido igual, beleza? Recomendo jogar. E agora eu vou falar sobre 3 jogos aí diferentes que foram lançados da franquia Harry Potter, que o pessoal geralmente nem chega a conhecer. O primeiro é o Harry Potter for Kinect. Sabe o Kinect? É aquele aparelhinho que vem junto com o Xbox 360 e tudo mais, pra jogar pelo movimento ali e tal. Sim, existe um Harry Potter pra Kinect, caso tu não saiba. E ele foi lançado pela própria Warner em outubro de 2012. Nesse jogo a gente usa o Kinect pra fazer feitiços, poções, jogar quadribol e tudo mais. O jogo traz coisas relacionadas aos 8 filmes da série, e não foi muito bem recebido pela crítica não. Não é um entretenimento muito bom aí, caso tu esteja procurando um jogo legal de Kinect.
O próximo jogo é o Wonder Book Book of Spells. Esse aqui não foi lançado nem pela Warner e nem pela EA, foi lançado pela Sony em parceria com a J.K. Rowling e o Pottermore. Esse jogo foi lançado em novembro de 2012 e como que ele funciona? Esse jogo funciona usando a PlayStation Eye, que é a câmera do PlayStation 3, juntamente com a tecnologia do Wonder Book, e o jogo cria uma experiência bem legal e realista aí pra quem é fã da série Harry Potter. Ele é um jogo mais infantil, tá, galera? Não vai jogar ele achando que tu vai sair fazendo feitiço, fazendo poção aí, porque é uma parada bem infantil mesmo, beleza? E por último, mas não menos importante, mentira, esse jogo é bem não importante mesmo, já foi lançado um Harry Potter pra Mega Drive. Cara, Mega Drive é um videogame muito velho. A série Harry Potter teve início em 1997 com o lançamento do livro de Pedra Filosofal. E em 1997 o Mega Drive já tinha saído de circulação. Mas esse jogo é um jogo não oficial e ele foi criado por hackers chineses. Eles pegaram texturas de vários outros jogos e tem até música do Street Fighter 2 nesse jogo, cara. Fizeram esse game bizarro aí. A única coisa que posso dizer sobre ele é que é muito legal ver o esforço do pessoal que criou ele pra ver Harry Potter aí na era 16-bit. Mas o jogo realmente não tem nada demais aí, tá, galera? Não recomendo vocês jogarem. E é isso, galera, falei aí sobre todos os jogos que já foram lançados aí pra franquia Harry Potter, inclusive até sobre um que não é oficial. Eu espero que vocês tenham gostado pra caralho desse vídeo, ele deu muito trabalho pra fazer. Achei muito justo aí eu fazer esse vídeo, levando em consideração que eu dediquei muito tempo da minha vida jogando esses jogos, então foi bastante gratificante pra mim. Eu espero que vocês continuem acompanhando o canal aí agora que eu parei de fazer os vídeos de jogos e tal, e espero alcançar o devido reconhecimento aí que eu mereço, ok? Tô ganhando um número muito legal de inscritos, meus vídeos estão ganhando um número bastante legal de visualizações e eu não gostaria que vocês parassem. Divulguem esse vídeo aí pros seus amigos que sejam fãs de Harry Potter, pro seu cachorro, pra sua mãe, pro seu pai. Não se esqueça aí de dar o joinha nesse vídeo e também se inscreve aí no canal pra não perder nenhuma novidade que eu posto aqui, beleza? A gente se vê na semana que vem com um novo vídeo. Valeu, é nóis!